Ok, ficou Então bom. vamos pular a nossa parte mais clichê desse canal, que é a apresentação do convidado, né? A gente sempre começa aí com o convidado se apresentando, então faça as honras aí do jeito que achar melhor, se apresente pro nosso chat. Eu sou o Trictor, faço live desde agosto, setembro de 2017. Tô aqui já desde 2020 na Red Dragon Brasil. Fui chamado pelo querido e maravilhoso Wisp aí. Primeiramente, a gente tinha ideia de algumas coisas para fazer aqui dentro da Red, mas aí a gente conversando com isso, eu falei assim, vamos pro terror. E aí, desde o primeiro dia, cara, tô desde a primeira live foi em novembro de 2020 e eu só faço jogo de terror desde lá. Nunca joguei nada. Teve uma outra vez que a gente terminou um jogo mais cedo, eu joguei uma vez um Hades, tipo coisa de 2 minutos assim, mas só terror, né? E no meu canal, eu tô desde 2017, eu comecei como um hobby, mas eu sempre sonhei em ter, né, continuar aqui a vida de streamer, viver disso. E eu faço conteúdo de análise, né? Lá no meu canal eu faço review. Então eu pego jogos em lançamento, jogo tudo e a gente faz um conteúdo de análise. Então eu analiso se é bom, se é ruim, o que é bom, o que não é. E desde 2017. E agora, desde janeiro aqui de 2022, eu só trabalho com live. Só tô como gerador de conteúdo. Maneiro. Só consegui. Tô desde 2019 montando, correndo. Obviamente, eu tenho algumas coisas por trás, né? Não dá, infelizmente, não tem como só live, mas agora o meu tempo desde janeiro é 100%. Antes era 70 fora e 30 aqui em live. Agora é 100% aqui no tempo. Então, eu tô desde 2017 aí fazendo live. E aqui na Red Dragon desde 2020. Aí com conteúdo de lançamento, análise. Eu tenho dois conteúdos lá: o conteúdo de análise e o conteúdo de preview. Preview é quando a gente tem um jogo que chegou ou eu não consegui jogar no lançamento. Aí a gente vê se vai entrar na lista gigantesca de análise aí que a gente faz. Mas aí envolve outros além do terror ou todos são de terror? Não, 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 não. Eu jogo variado. Ali é Ah, tá. variado. Ali é variado. É variado. Depois a gente deve entrar no assunto de terror, aí vai entender o motivo do terror. Mas lá no meu canal é variado. Eu sempre joguei variado. Eu não fico num jogo só. E na minha vida sempre foi assim, né? De videogame, eu sempre joguei variado. Óbvio, eu fiquei alguns jogos, por exemplo, World of Warcraft, que eu fiquei bastante tempo, mas eu sempre jogava com uma ou outra coisa. Nunca fiquei numa coisa só. Nunca fui player de um jogo só. Sempre joguei outro. Aí eu trouxe essa ideia de análise que eu já queria fazer no canal. Então, mas aí também inclui. Aí, só rapidinho aqui, o que eu fazia quando eu comecei o canal? Eu fazia sempre 2 jogos de terror na. Eu comecei jogando Dead by Daylight, vocês devem conhecer, né? O Uhum. Dead by Daylight, então, eu comecei a fazer Dead by Daylight muito tempo. E aí no mês eu fazia 2 jogos de terror. Então eu fiz setembro, outubro e novembro. Então eu fiz 2, 4, 6 jogos de terror que eu já não tinha jogado, porque eu já tinha jogado bastante coisa. E aí em dezembro que aí eu comecei a juntar uma galera, aí começou a chegar mais gente, aí eu deslanchei no conteúdo de análise aí. Aí depois é indiferente se é terror ou não. Obviamente, se é terror eu gosto, a gente fez bastante análise lá no canal, mas o não é só terror não, é variado. Eu vi uma análise que você. Eu acompanhei uma análise que você fez. Porventura, eu esqueci o nome do jogo agora. Mas é mais pra poder perguntar se isso é um padrão. Que eu vi que nesse jogo você fez ali um pouco mais de 100 horas de jogo. Tinha muita coisa pra descobrir no jogo ainda, né? Mas assim, 100 horas foi o que você fez. Um pouco mais de 100 horas foi o que você fez pra poder ter ali uma análise concreta do jogo. É um padrão que você tem, fazer ali na casa das 100 horas? Ou esse jogo que demandou muita coisa? Acho que tem uns 2 meses, cara. Foi um lançamento, que são uns 2, 3 meses atrás. Por exemplo, o Elder Ring, que foi um grande Foi esse, foi lançamento. esse, foi Então, esse. o Elder Ring eu fiz 218 em live. Foram 218 Caralho! horas em live. Foram 35 dias aí, direto, sem pausa. Eu fiz 12 horas nos 3, 4 primeiros dias, assim. Assim, eu não faço platina, né, que normalmente todo mundo faz. Eu não busco 100%, né? Você não precisa analisar um jogo, fazer 100% dele. Muito Uhum. pelo contrário. Você pode jogar e entender do jogo sem problema nenhum. Mas eu tenho e eu preciso fazer algumas coisas. Então,
a ideia é quanto mais tempo eu passar, entender as mecânicas, olhar a fase, depende muito do gênero, mas depende muito do jogo, mas a média mais ou menos é essa aí. A gente vai até o final, mas eu não faço platina. E normalmente eu jogo no normal. A não ser se você tem um ou outro jogo que eu coloco no difícil pelos problemas, a dificuldade do jogo, né? A gente sabe que esses single players que a gente tem por aí, eles têm problema de dificuldade, né? Porque se você pega, por exemplo, o Elden Ring ou um Souls-like, que é um jogo que tem já um gênero mais difícil, aí é tranquilo, porque ele já é difícil em si. O problema é que a dificuldade desses single players, por exemplo, sei lá, um Assassin's Creed, por exemplo. Se você aumentar a dificuldade, não é tão agradável, não é tão bacana pra mim, pro meu conteúdo. Porque eu vou ficar empacando num lugar que não é pra empacar. Aí eu prefiro pegar um jogo difícil, né? Aí sim a gente segue. Então eu jogo no normal, então a ideia é conseguir ver tudo. Mas tem alguns jogos também, porque do mesmo jeito que a gente escolhe lançamento, né? Eu escolho os jogos que eu quero jogar, obviamente. Não dá pra jogar tudo, né? Eu, por exemplo, não gosto de jogos de carro, não gosto muito de jogos de esporte. Já joguei bastante. Agora, se a gente a gente pega coisa ruim também, né? E mesmo assim a gente vai, joga, a gente Pra vê. perguntar, Esse porque você tá arriscando, né? Você tá testando tudo que vem ali pra você. Deve ter é passado por muito jogo carniça muito, também, né? muito, muito, Qual muito, foi o muito ruim. pior, assim? Então, eu deixei de fazer eu quitei de um jogo chamado The Ascent, que era um game até muito legal, um isométrico na temática cyberpunk, bacana. Eu gosto de jogo isométrico. Era um action, meio que um action RPG, assim, aquela visão de cima, né? Só Aham. que eu joguei através do Game Pass e a versão do Game Pass estava diferente da Steam. Pra você ter ideia, não tinha Nossa. essas loucuras que a gente pega de lançamento aí. E aí eu tava tentando, eu tava num boss, eu tava chegando no final ali. Tava chegando no final, tava entrando num boss e eu tava dando uma skill, a gente usava uma skill pra atirar nele e bugava a skill toda hora. E era um bug que acontecia. Eu falei assim, aí eu já entrei, falei assim, meu Deus do céu. Eu falei, pode parar que não dá não. Aí eu quitei. Foi um dos únicos, assim. Mas a gente pega a porcaria muito, porque eu jogo no lançamento e esses jogos não lançam direito. Então tem que esperar Aham. patch, tem que esperar um monte de coisa, mas a gente pega muita coisa ruim. Mas assim, de qualquer jeito, como é o meu trabalho, eu levo como trabalho, e é gostoso de fazer, mesmo se é ruim. Então, porque a ideia é a seguinte: eu não vou, por exemplo, jogar um jogo, por exemplo, Forza Horizon 5, que é um jogo de carro, então o gênero não me apetece. Agora, se eu for Uhum. jogar um action RPG, que é um estilo que eu gosto, e mesmo seja ruim ou bom, o estilo me agrada, então eu vou jogar. Aham.